Fundo Garantidor de Crédito ainda está aguardando a lista de credores do Banco Master. Ele estima que só poderá iniciar os pagamentos de indenizações a investidores que compraram os certificados de depósito bancários, os CDBs do Master, quando receber a lista de credores do banco do Daniel Worcaro, o que ainda não ocorreu. As informações estão na coluna, como eu estava contando para vocês, do Yander Porcela, está lá no site sbtnews.com.br. A liquidação do Master, para o pessoal entender, está a cargo da FEB, Regimes Especiais de Empresas, que ainda analisa os dados dos credores. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, calcula que terá que indenizar cerca de 1.600.000 investidores e que os pagamentos devem somar 41 bilhões de reais. Em casos como o Master, que teve a liquidação determinada pelo Banco Central, o Fundo Garantidor paga a cada investidor até R$250 mil. O BC decretou em 18 de novembro que o Master fosse liquidado. Normalmente, o prazo para os investidores começarem a receber os valores não passa de um mês. Mas o que tem atrasado o processo, neste caso, é a falta da lista de credores. Então, assim, traduzindo, o FGC, que é esse fundão dos grandes bancos, que é quem paga todo mundo, até 250 mil que aplicou lá no Master, já tinha que estar pagando as pessoas. Mas o banco do Daniel Worcaro tem que entregar o nome dos correntistas, o nome de quem investiu dinheiro com ele, para o FGC começar a pagar. E é nisso, né, Ranier, que a gente entra um pouco, porque fica essa insegurança jurídica toda, esse monte de pressão jurídica, que entra o TCU, que fala, não, vou fazer uma inspeção, aí, para o qual ele tem uma competência claramente duvidosa. Aí, agora se reúne com o Banco Central, a gente já está aguardando o posicionamento do BC para ver se dá ou se não dá, não sei o quê. Aí, se vai fazer ou não vai fazer essa inspeção, pode ser que não liquide o banco, mas aí atrasa a venda dos ativos. O FGC precisa dessa venda dos ativos até para refazer o fundo, que precisa pagar essas pessoas. Então, existe um mundo real aí, onde as pessoas que foram lesadas pelo banco do Daniel Worcaro precisam receber. Raquel, boa tarde César, boa tarde Basília. É uma situação muito difícil para essas pessoas que fizeram investimentos e estão aguardando, tanto as que vão ser ressarcidas aí pelo Fundo Garantidor, quanto aquelas que têm um valor maior aplicado e que vão esperar aí, eventualmente, a venda desses ativos. Nessa entrevista coletiva do presidente do TCU, assim como a Basília destacou, eu também me chamou muita atenção o fato do presidente do Tribunal de Contas da União, ele fazer questão de destacar na entrevista que ele estava muito contente ali com o resultado do encontro, porque o próprio Banco Central, segundo ele, disse que o TCU é competente para fazer essa fiscalização. Ou seja, um presidente de um órgão que precisa do aval de uma outra pessoa, supostamente precisa desse aval para saber se tem mesmo essa atribuição, é claro que a atribuição é muito duvidosa para ser generoso com essa avaliação, né? É uma atuação muito estranha desde o começo do TCU, que é um órgão, a gente sempre lembra, de assessoramento ao Congresso Nacional, ele não faz parte do Poder Judiciário. E o ministro Jonatas de Jesus, que é um ministro que ainda não deu entrevista, não se pronunciou publicamente sobre esse assunto, ele é um ministro oriundo do Centrão, um grupo político do Congresso, e que tem relações aí, esse grupo político, com o banqueiro Daniel Worcaro. Então, a situação ela é muito estranha também pelo fato de, em um último despacho do ministro Jonatas de Jesus, ele ter deixado a possibilidade, ele disse que, olha, aquela suspeita de que eu poderia dar uma liminar revogando a liquidação, isso não vai acontecer. Mas lá na frente o TCU pode dar uma decisão liminar bloqueando a venda de ativos do Banco Central, do liquidante. Nessa entrevista de hoje do presidente do TCU, ele não respondeu diretamente a isso, mas ele deu a entender que também essa possibilidade não existe. Mas tudo leva a crer que na semana que vem o tribunal reunido com todos os seus ministros, possivelmente eles vão adotar uma solução ali para sair dessa enrascada
que eles próprios se meteram, de uma atribuição e de uma função que claramente ali pela Constituição, pelas regras e pelo histórico, ela não é atribuição do TCU. Então, semana que vem a gente tem mais um capítulo dessa estranha história, né, Raquel? E os investidores, como está aí na coluna do Yander, eles vão continuar aguardando aí esses próximos passos para saber quando eles serão ressarcidos dos investimentos feitos no banco. E foi muito bom você lembrar, porque assim, esses que recebem até os R$250 mil são os que vão receber com certeza, porque estão garantidos pelo FGC, assim que o Vorcaro entregar a lista de credores. Mas entre os que não estão garantidos pelo FGC, tem uma série de fundos de previdência dos estados, Rio de Janeiro, Amapá, tem vários por aí, que são fundos de previdência dos estados que aplicaram dinheiro com o Master do Daniel Vorcaro, valores muito superior a esses R$250 mil, valores bilionários, que não sabem quando vão receber, porque vai precisar vender esses ativos para depois esse dinheiro chegar para os aposentados desses estados. Basília, está chegando uma nota aqui para a imprensa do ministro Jonathan de Jesus, onde ele só diz que informa que a reunião entre o TCU e o Banco Central ocorreu em tom amistoso e cooperativo, que houve um alinhamento quanto à competência do TCU para fiscalizar os atos do banco, respeitando o sigilo documental e a discricionariedade técnica da autoridade monetária, que a inspeção seguirá os trâmites regimentais normais, respeitando o devido processo legal, e que o diálogo fortalece a segurança jurídica e a estabilidade das decisões públicas. Minha amiga, você tem uma análise sobre por que o Jonathan de Jesus submergiu e deixou o Vital do Rego tomar a frente? Ele deixou o discurso político para o Vital, que é o presidente do tribunal, e essa nota demonstra mesmo um tom mais protocolar, até técnico, né, de um ministro que é político, um ministro que vem egresso do Congresso Nacional, mas que submergiu nessa porque o ataque estava muito grande e ele que veio de um partido de centro, então toda a vinculação com os interesses por trás desta decisão, atuação do ministro, já estavam mexendo na vinculação desses partidos com o Banco Master, então o caso estava crescendo muito. Raquel, pessoas do Supremo Tribunal Federal, pessoas do governo entraram em contato com o TCU, há informações até de que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha ficado incomodado com o barulho dessa repercussão. Então, me chamou a atenção dessa nota que o Jonathan, que é o presidente do processo, né? O Vital é o presidente da corte, presidente do tribunal, e o Jonathan é o presidente deste processo. Enquanto o Vital sai com um discurso mais político, até mais inteligível, né? A gente conseguiu compreender ali nas frases dele de maneira muito informal, falando com todos os jornalistas, tentando estabelecer que o TCU não é uma caixa preta, né? Ampliar a questão da comunicação e, de fato, esta é uma das preocupações do Vital do Rego, ele tem dito isso desde que assumiu o comando da corte no lugar do ex-presidente Bruno Dantas. O Jonathan de Jesus, que é mais jovem, está há menos tempo no tribunal, ele vem com uma nota seca. Uma nota bem protocolar, não dá aqui muita vazão para interpretações, né? No tipo, direto e reto, tá? Vai seguir um processo com os trâmites regimentais normais, respeitar o devido processo legal, lembrando que o Tribunal de Contas da União não é uma instituição do judiciário, mas ele diz que vai seguir o devido processo legal, com diálogo, segurança, estabilidade. Então, ele se ateve aí a aquelas questões chave, né? Aquelas questões assim que todo mundo quer mesmo. Todo mundo quer algo com diálogo, respeito, legalidade, né? Mas quando a gente vai a fundo no caso, além dos fatos, também as impressões, não era bem assim que o ministro Jonathan de Jesus estava deixando transparecer na condução deste caso, né? Ele queria e demonstra de querer muito uma inspeção, mas não estava bom para o tribunal. Por isso que eu tenho dito que o recuo não foi só do Jonathan, o recuo foi coletivo, porque o tribunal todo teve que assumir a responsabilidade do não vamos mais inspecionar do jeito que o Jonathan queria.
Acho que o Ranier também quer fazer um comentário. Ranier, por favor. Não, só para relatar aqui que o presidente do TCU, Vital do Rego, ele respondeu uma pergunta que eu fiz para ele aqui no WhatsApp sobre a possibilidade de o TCU bloquear venda de ativos do Master. Essa possibilidade ela foi colocada no despacho do próprio Jonathan de Jesus, o último despacho que ele adotou nesse caso. E o presidente do TCU disse que não tem essa possibilidade. O TCU não vai bloquear ou barrar a venda de ativos do Master. Porque na prática seria como que impedir a liquidação, né? Ele colocou isso mesmo na decisão de inspeção. Porque a liquidação nada mais é do que você vender os ativos para pagar os credores. Se ele impede a venda de ativos, ele está bloqueando, de certa forma, o processo de liquidação. Mas eu confesso a vocês, gente, muito obrigada pela análise, que eu ainda tenho dúvidas sobre essa inspeção seguir à frente. Porque se ela segue em frente, ela segue em frente, mas não vai liquidar. Ela segue em frente, mas não vai bloquear a venda de ativos. Então, para que seguir em frente? Para que fazer? Quais são as brechas jurídicas que isso vai deixar? Raquel... O que os advogados do Vorcaro vão poder fazer com isso? Eu confesso que eu ainda tenho dúvidas. Fala, Basília. É isso. Os advogados do Vorcaro, os aliados do Vorcaro, têm preocupação com o valor pelo qual esses ativos vão ser vendidos. Há essa informação circulando aí nos bastidores do Banco Master sobre o que o liquidante, que é um servidor aposentado do Banco Central, então aquele que é responsável pela liquidação, por isso que é um liquidante, como que vai ser feita essa negociação dos ativos. Então, aliados do Vorcaro soltaram essa dúvida no ar, né? No sentido de, olha, esse processo do TCU não tem nada a ver com reversão de liquidação, não, mas é para dar mais transparência e garantias de que os nossos ativos vão ser vendidos à altura, né, valendo o que realmente eles valem, não a preço de banana. Chegam a dizer, inclusive, que a venda desses ativos, ela é superavitária, vale mais do que o tanto que o Fundo Garantidor de Crédito tem lá de 41 bilhões para pagar aos investidores que estão praticamente a ver navios, né? Porque o ano virou, 25 para 26, e eles ainda não sabem em que momento, quando vão receber esse dinheiro investido de volta. Então, um dos argumentos, até um dos artifícios, né, para melhorar a defesa de Vorcaro é dizer que ele quer pagar. Ele quer pagar os investidores que não tiveram de volta o seu capital aportado. Então, de que forma isso vai acontecer? Porque quando repassa a dívida para o FGV, a dívida acaba sendo pulverizada entre os bancos, né, que garantem a sobrevivência desse fundo. Mas os aliados de Vorcaro, os aliados do Master, dizem que o próprio Master pode pagar essa dívida, apesar de liquidado, mas vai depender do valor que está sendo repassado, vendido, esses ativos. Se for no valor a contento, o que eles querem, e aqui eu não sei a conta, mas se for do jeito que eles querem a venda disso, a liquidação disso, eles conseguem pagar sem mexer no FGV. Fato é que até agora ninguém recebeu, né? Como a própria coluna do Yander nos mostrou. Então, isso que eu ia falar, para pagar os credores, o FGC já pode pagar, ele pode começar entregando a lista de credores. Ficaremos atentos. Obrigada, time.